se você estiver compartilhando a tela. Recording is on. Ou você pode falar, simplesmente. Você pode dizer, olha, queria falar, queria opinar. E aí a gente vai caminhando como a gente faz na sala, ok? Vamos tentar ver se a gente consegue colocar essa dinâmica. Então, assim, a minha sugestão era que todo mundo aparecesse. Eu só estou vendo aqui 2 pessoas. Eu queria que todo mundo aparecesse. Isso, muito bom. Por causa da... Não tem problema não, viu? Essa maratona, essa quarentena não deixa a gente ficar... Cortar o cabelo, não. O meu tava horrível. Ah, eu tô cortando. Cortei assim, como é que se diz? Uma empreitada aí, trouxe o meu barbeiro aqui em casa, aí ele saiu cortando todo mundo de uma vez só. Porque estava impraticável, rapaz. O Você tá negócio estava mulher? muito feio, estava muito ruim. Mas, enfim, eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus aí, suportando essa situação toda que a gente está vivendo. Há uma natural, assim, como é que eu diria, um processo de adaptação, depois um processo da gente ficar estressado com o que está acontecendo, a gente se adapta um pouquinho, depois vem o estresse, ontem mesmo eu estava um pouquinho estressado com algumas coisas, e aí na sequência a gente vai ter que retomar a vida de uma forma diferente, de uma forma nova aí, certamente. Mas vamos lá, quem está mais aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está aqui mais com a gente. Muito legal. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Rainá! Deixa eu ver quem está mais aqui. Tiago. Gabriela já está ouvindo. Muito bom. Todo mundo está me ouvindo então, né? Vamos para o nosso quiz? A gente está com 13 minutos da aula. Vamos ver se a gente faz o quiz. Que tal? O que é que vocês Bora. acham? Ou a gente espera um pouquinho mais? É porque tem umas pessoas aparecendo aqui. Não, tem não. Manda o pin. Porque aqui aparece como se tivessem 10 pessoas, né? Aqui na tela, mas eu não estou vendo todo mundo e não estou vendo também no chat. Vamos testar o quiz? Falem alguma coisa aí, ô. Vamos testar? Bora! Legal? Tá me ouvindo? Tá Eu me estava ouvindo? aqui baixando o aplicativo. Ah, é? Quer que eu espere? Vamos esperar. Olha, Então, Não, já foi, já consegui aqui. vocês têm que baixar no celular, né? Estamos aqui já. Só Baixar o esperando. Kahoot. Não Ou baixei, não. simplesmente colocar no... Não precisa baixar o Vou acessar o aplicativo. site. Acessa o site lá, bota kahoot.com, ele já vai cair direto no PIN, tá? Então, deixa eu ir aqui pro Kahoot. Aguenta aí, fica aí, não saia não. Você não. Kahoot, Você pode ir. Cadê a mata? ok. Muita gente. É aglomeração no computador. Quem é esse Gustavo? Gustavo é Gustavo qual? É Gustavo quem? Não sei. Você não Se sabe? você não sabe, imagine. Então, é porque ele tava na rua. Eu falei, "Nossa, o Gustavo ele tava perguntando fazer a mudança. Aí o Gustavo tá aqui. Mas eu acho que não é meu Gustavo, não. Acho que é outro Gustavo. Não é ele não, galera. Não. Confirmou. Confirmou.
pode ser o filho de Simone, né? É. Provavelmente. Pode ser o filho de Simone. Esse que eu sou mais novo. Tô aqui, viu, pessoal? Porque tá tendo um travamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Que eu vou mexer? É, eu sei. Eu amei esse negocinho de levantar a mão, gente. Quero isso para as minhas aulas. Renato deu um calor, botou uma foto. Ela dizia que tava na aula e foi embora, foi dormir. Eu? Você botou uma foto e foi dormir, eu tô ligado. É. Pegar a aguinha pra não sair da aula, né? Entrava e saiu. Professor, não deixa de beber água assim, não. O povo tá saindo demais. Vamos lá? Agora? Vou compartilhar a tela A aqui, coisa tá? errada tá aqui, gente. Só desliguei a câmera. Eliane, você tá Pessoal, quando vai encher a boca, vai comer. Aí enche a boca, sabe? Aí desliga a câmera, aí mastiga, aí depois engole. Vamos lá, hein? Eliane, tá dando 360? Vocês estão vendo aí o PIN? Sim. Bora lá? Então, quero ver quantos jogadores vão entrar aqui. É um teste, porque é a primeira vez que eu estou usando o Kahoot dessa forma. Cadê? Não estou vendo jogador nenhum ainda. Tem a fé? Tenho fé, Sério? estou aqui. Opa, Dani, Lua. Andrews. Olha, estão botando os nomes verdadeiros hoje. Que legal. Pessoal, agora tá diferente depois da pandemia. Gustavo, seja bem-vindo. Falando a verdade. Não teve nem na boca do Nabucodonosor ainda. Rainá. Tem mais? Porque eu não sei quantos tem. Ali aparecem 10, mas só que eu estou vendo aqui. Cadê Gabriela? Acho que Ó, tem um campeão ali, chegou. Campeão. Isso aqui é para fazer surpresa. Cara. Tem mais? Tem as Gabi ainda. Não sei se Gabi é uma das. Tem Mônica também. Deve ter mais gente. Mônica tá na sala, né? Foi, ela tá Mas, né? Quem é o mesmo gradel dele? Alguém saiu, foi? não sei, tem passando Alguém um. desistiu de participar? Não sai fora da... A internet caiu. Vamos pensar positivo. Ah, Não, eu saí uma vez porque a minha tela ficou toda preta. Eu falei, eu não tava conseguindo mexer em nada. Aí eu saí pra entrar de novo. Desdrogo, você foi comer. Não, eu já comi antes. Comi antes, tomei banho antes. eu vou botar uma foto. Banho não tinha problema, não. Porque tava É. banhando. Banho, Só pode dizer que toma banho, né, Luana? Mas Mas não vai fazia tá. diferença. Olha, falei que é esse daí. Cadê Rainá, que estava aqui e não está mais? Eu tô, eu Luana. não boto. Derrubou a foto. Rainá saiu do carro. Eu A saí, foto foi. do computador. Peraí. Cadê a Eliane, que não está aqui? É Gabi. Eliane tava fazendo 360 graus. Gabi. Minha gente, tá difícil aqui hoje, viu? Outras pessoas, não sabia que saía. Gabi, tá de falar. Quem não está acostumado com o aplicativo aí? Eliane, você está acostumado com o aplicativo? Kahoot? Não, né? Ela tava falando. Eliane, você vai no celular, no seu celular, e você coloca lá no browser do celular, kahoot.com.
Aí você vai cair numa tela que vai precisar desse código que está na tela aí para vocês. Ó. Você chegou a... Tá com o celular, Eliane? Acho que ela tá usando o celular Para os dois. pro aplicativo. Ah, ok. Ok, entendi. Mas também. Cadê Gabi, que não está aparecendo aqui? Qual das? Gabi não quer participar, não, Gabi? Acho que a Gabi também tá usando o celular. Não, Gabi tá não. Gabi tá no computador que ela me falou. Vamos lá? Acabou e tudo. Vamos ver se a Eliane consegue. Thalita, cadê? Thalita, cadê você, Thalita? Fala alguma Eu tô coisa. aqui. Já tá aqui? Mas você não tá no aplicativo, no Kahoot. Não, vou entrar agora. Isso. Coloque o número aí. Devagar. Ali, tá bom? Não cabe não. O bom é que a gente em casa, né? Se a coisa pode demorar, a gente vai lá, pega o almoço, come junto e tal. Vai ter problema né? Então dá para compartilhar. Mas essa é a vantagem. Não tem né? sinal tocando, né? Não poder compartilhar, às vezes, é uma vantagem, sabe, Dani? A mamãe vai fazer inveja do que vai comer. Aí eu desligo a câmera na hora. Dá um tilt, né? Vai parar. Tô ligada. Vai fazer que nem radar. Bota uma foto. Bora, gente. Eu tô vendo só 6 aqui, são 10. Aliás, 11. Eliane conseguiu? Eu Não? O código tá aqui. Você vai ver, Evelyn, você tá pelo celular ou pelo computador? Tem alguém que tá pelo celular e tá conseguindo fazer as duas coisas? Não. Eu tô tudo pelo celular. Eu fui tentar ligar o notebook, mas aqui em casa hoje todo mundo vai querer pegar alguma coisa, a internet tá horrível. Você tá falando, a gente só vai te ouvir. Ok, mais 5 minutinhos aí pra gente tentar, tá? Senão a gente vai ficar muito atrasado com isso. É um teste, no final da aula tem um quiz. Aí o quiz é sobre a aula, para ver se eu consegui ensinar bem. Né? Aí é um teste para ver se eu estou conseguindo fazer as coisas direito. É a prova para testar o professor, não é para testar o aluno. Para ver se vocês aprenderam. Mas é no final, tá? A gente tem uma jornada aqui um tanto quanto extensa, porque a gente tem uns vídeos aí que eu queria novamente compartilhar com vocês para fixar o conteúdo. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá? 2 minutinhos aí e a gente já vai pro quiz. Opa, temos 8 já. E aí, vocês estão em quarentena, estão em casa, estão em home office? O que é que vocês estão fazendo? Está todo mundo em casa? Muito Bom bem. dia. Trabalhando em casa. Trabalhando em casa, né? Forma de Casa trabalhar. toda. Essa rua de aluno em vídeo chamado. Já está acostumada, né? É porque, tipo, de manhã eu tenho. Como eles juntaram as turmas em uma turma online só, eu dou aula para 123 alunos de uma vez só. Caramba. Aí é E tô complicado. Quando querem falar, aí vai falando um em cima do outro. Aí. Agora tá melhorzinho, mas no começo foi complicado. Mas por isso ele gosta. É, né? Você faz uso de divisão de tela ou você faz já com a câmera mais... Não, eu tô fazendo com slide, porque eu não tenho quadro aqui, né? Entendi. Aí eu fico tanto no celular quanto no notebook. Aí no notebook eu pus o slide e fico vendo, passando, e no celular eu fico vendo os alunos. Ok. Muito bom. Vamos lá, gente? Aí, seu cabelo tá esvoaçante aí. Tá cheio de efeito. Aqui tá vendo muito mesmo.
São efeitos especiais. Tô ficando é com frio. Vamos lá, pessoal. Vou liberar. Velho, Tínhamos 8, temos 7. Cadê a 8ª pessoa? Quem foi que O saiu? campeão saiu, o campeão. Abandonou. O campeão já não vai ser mais campeão, olha. Vou liberar, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Vou ver se é caiu aqui. vai, dá um Chegou o clique. Ó, o campeão. campeão entrou. Dou-lhe 3, hein? Lá vai. Foi. Vai. Ok? Estão conseguindo ver? Sim. Então vamos lá. Deixa eu ver se aparece também aqui para mim. Olha, rede. O meu tá guia rede. É chão. Olá, hein? Opa. Olha. Que houve? Agora que mudou. Cola, cola. Aí agora Olá, hein? Ai, não vai pra ver, não. Estão vendo a tela? Sim. sim. Não chega, a Rainá tá se aquecendo, hein? Tá muito tentando 6 respostas. Demorou ali, apareceu. Já tá querendo desjogar aqui aí. Demorou aí, apareceu. Olá, hein? E olha. Aí, você não é errado. Aí, todo mundo mesmo. Não aparece, não. Não aparece, não. Ok, posso ir para a próxima? Pode. Olha, Lá vai, hein? falei não. Tá, foi, hein? Ah, eu não gostei dessa primeira, não, porque todo mundo sabe quem é eu. Também não sei não. Valeu, Rainá, tamo junto. Valeu, Gustavo. Cadê a questão, meu irmão? Não apareceu a questão. Deu? Eu estou perdendo tempo aqui. Acho que eu errei. Ok? Foi outro de novo. Tá devagar demais essa parada, velho. É, Aí, não contou minha resposta. não contou a minha resposta. Contar O tempo acabou. Olha, tá aparecendo como o tempo acabou. Tá vendo? Aí não dá tempo da gente responder. O meu também. Tá ok? Respondi correto. Eu já falei amarelo. O que foi que houve? A gente está respondendo certo, Marcos, mas o tempo não está sendo condizente com o tempo da gente de resposta. Aí a gente responde e ele não contabilizou, entendeu? Ah, Eu não. próxima. Tá acontecendo alguma coisa, né? Tá Tá. dando um erro, Marcos. A pontuação, Tá. a pontuação não tá mudando, né? Não tá mudando É porque e a tá resposta respondendo. não estava indo. Mas é porque, mas foi porque essa pergunta ninguém acertou. Não, mas a outra. Mas a outra deu erro. Eu tô Eu fazendo, respondi eu tô acompanhando com vocês aqui, porque eu tô no celular também, olhando para vocês no celular, para ver como tá reagindo aqui.
Ele tem uns travamentos que ele não tá. O tempo não tá indo, tá vendo? O tempo não tá certo, não. Eu tenho que ver esse teste. É teste, né? Enfim. Sim. Que ele não tá computando o tempo. Ó. Você vê que ele parou nos 4 segundos aí. Aí nem botou as respostas. Isso. Porque você já respondeu também, só tem uma resposta para não. Ó, tá vendo? Só tá computando como se fosse uma resposta. Você botou errado. Vamos ver se no final ele sai alguma coisa. Vamos ver. Vamos lá. É a quinta. 3, né? Vamos respondendo aí. Essa eu lembro, porque da outra vez que eu respondi, eu errei. Tá vendo aí? Essa eu lembro porque eu errei da outra vez, porém eu apertei sem querer aqui. Aqui é revisão. Aqui 5 respostas. não aparece. Você acertou? Travou aqui. Não, com certeza. Foi, deu tempo não sei, né? acabado. O meu deu tempo acabado. Foi a segunda. Eu achei não. Foi. Marquinhos, esse deu ruim, viu? Eu acho que deve ter uma versão, deve ter um atraso aí, um delay que tá tendo problema. Ó, dessa vez foi. Agora o meu foi. Aí mudou a pontuação. Hã? No meu aqui mudou a pontuação. Né? No O meu meu aí aqui, não tá aparecendo, mas o meu aqui no meu aqui mudou. não tá mudando não, mas vamos lá. O meu aqui mudou. Vamos para a próxima. Sim, tá vendo? Já apareceu aqui a próxima, mas lá não aparece. Olha, só tem duas. Mas é assim que eu... Vocês estão me ouvindo? Agora tô, eu não tava ouvindo. Eu acho que estava com probleminha. Mudou a pontuação, agora eu acho que é a internet mesmo que está dando problema. Acho que é essa interação com a internet. Ó, mas ele já mudou aqui a pontuação, tá vendo? Já melhorou. Olha lá. A Renata na frente. A última, hein? Olha lá para recuperação, hein? Gustavo. Tá igual, ó. Recuperação agora, hein? Quero ver. Quem vai? Agora essa é a mais fácil do mundo, né? Essa é a mais fácil de todas. É matemática aí, viu, gente?
Vamos ver quem foi que foi o campeão desta vez. Olá, Gustavo. Aí, Gustavo. Campeão ficou em segundo. Aliás, Gustavo ficou em terceiro, né? Tainá, muito bem. Muito bom. Ok. Como o teste foi bom, né? Vamos ver se a gente vai. Ok, como o teste foi bom. Vamos ver agora o que a gente faz. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo agora a tela do. Conseguem ver agora a tela, né? Estão vendo a tela? Sim, estamos Dê um vendo ok aí, tudo bem? tudo. Então vamos lá. O que é que nós temos? Bom, hora da chamada a gente já viu. Os nossos textos básicos são esses. Nós tivemos na lição 1, o texto básico de 1 a 8, mas basicamente nós estamos focados aí em 4 lições, por isso que eu coloquei os 4 textos que baseiam as 4 primeiras lições. Aqui nós temos uma visão geral do propósito de Paulo ao escrever a carta aos Coríntios. Essa carta aos Coríntios foi escrita de uma forma bem interessante quando a gente estava estudando, porque nós tivemos, na verdade, temos 2 cartas na Bíblia, mas nós temos uma menção a pelo menos 4 cartas escritas por Paulo. Essa primeira carta de Paulo, ela tem essa configuração que nós estamos vendo aqui, no primeiro capítulo de 1 a 4. Vocês estão vendo o meu mouse aí mexendo, então, né? No capítulo de 1 a 4, nós temos visto aí ele falando sobre partidarismo, depois ele vai resolver problemas, e depois ele vai resolver polêmicas. Se a gente somar tudo isso aqui, é uma igreja complicadinha, né? Partidarismo, problema e polêmica, juntando tudo aí, parece alguma igreja que vocês conhecem, não? Não, né? Vocês são bons, são políticos. Enfim, Paulo escreveu essa carta. A gente já viu todo esse contexto da escrita da carta. Aqui é um roteiro, digamos assim. A igreja de Roma, Roma destruiu, melhor dizendo, Roma destruiu Coríntio em 146, ela foi construída, começou a ser reconstruída 100 anos depois. Paulo, então, vai para lá, depois que essa igreja, depois que essa cidade já está em franco desenvolvimento, ele chega lá por volta do ano 50, 50 e poucos, essa igreja está bem constituída, bem sólida, melhor, a igreja não, a cidade de Corinto. E ela é uma cidade que, pela sua posição, pela sua localização, ela ficava por aqui, né? Então, ela tem uma posição privilegiada, e essa posição privilegiada de Corinto dava para ela algumas características bem interessantes. Ela era uma cidade que tinha uma população muito heterogênea, ela tinha muitas pessoas que vinham de vários lugares, por causa dessa posição privilegiada dela, do ponto de vista econômico. Praticamente todo o comércio passava por ela, toda a estrutura comercial da Grécia, todo o comércio da Grécia e daquelas regiões ali passavam necessariamente por Corinto, ela era um polo comercial. Por conta disso, havia pessoas de várias etnias, várias pessoas ficavam ali, se agregavam ali. Os judeus, inclusive, foram para ali por conta da visão comercial que eles tinham, já que era um polo de expansão comercial, e os judeus são reconhecidos muito bons no comércio. Alguém falando? Alguém falando aqui, não? Por favor, se forem falar alguma coisa, dê um sinal. Oi? Ligado aí. Eu acho que foi alguém que deixou o áudio ligado e acabou interferindo. Ok. Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Sim, eu também. Tô. Ok. Então, essa igreja tem algumas características, como eu mencionei, essa cidade tem algumas características, e Paulo reconheceu nela uma oportunidade muito grande. Paulo tinha algumas razões pelas quais ele imaginou ir para Corinto e ficar em Corinto. Ele ficou em Corinto por 18 meses, foi a segunda cidade em que ele ficou mais tempo, né? Antes disso ele tinha ficado mais tempo em Éfeso, mas a cidade depois de Éfeso que ele ficou mais tempo foi a cidade de Corinto.
E nesses 18 meses ele conseguiu fazer um trabalho sensacional com a igreja. E ele tinha uma a visão relacionada com o posicionamento dela geográfico, estratégico. Ele imaginava ali que era a possibilidade de atingir muitos povos, muitas pessoas de várias etnias, de vários lugares, de vários povos. Ele podia, então, pregar o evangelho e esse evangelho se multiplicar, já que essas pessoas, algumas delas estavam ali ocasionalmente em função do comércio, então passavam por ali e iam embora, e aí levavam a mensagem, essa mensagem era propagada, era multiplicada. Outras pessoas de várias etnias estavam ali, firmavam, então ele tinha contato com várias culturas diferentes ali, e aí ele podia levar o evangelho para que esse evangelho fosse absorvido por essas pessoas, então ele podia atingir também sobre esse aspecto cultural. Tinha uma razão também moral, obviamente, né, uma cidade como essa, reconhecidamente comercial, mas também reconhecidamente uma cidade onde a imoralidade era muito forte. Ela tinha ali um local chamado Acrópole, que era onde ficava o templo da deusa Afrodite, e ali naquele templo existiam a cultuação de prostitutas, né, as prostitutas cultuais. Elas desciam ocasionalmente, iam para o mercado, e elas se ofereciam ali, e essa oferta de prostituição, na verdade, era como se fosse um culto, uma forma de adoração àquela deusa. A palavra corintianizar, hoje, obviamente, a gente não está falando do time do Corinthians, né? Mas a palavra corintianizar, na ocasião, ela era sinônimo de perversão, era sinônimo de imoralidade, era sinônimo de alguém que era devasso, alguém que estava muito ligado às imoralidades, à pornografia. Então, quando alguém falava sobre isso, esse verbete, né, acabou se transformando em símbolo de alguma coisa ruim, de alguma coisa muito má, de alguma coisa muito perversa, de alguma coisa muito imoral. Então, essa grande imoralidade que campeava naquele lugar, naquela região, também era um motivo que Paulo encontrou para levar o evangelho. Era necessário pregar o evangelho para tentar fazer com que aquelas pessoas tivessem uma mudança, uma transformação nas suas vidas. Então, tinha uma razão também relacionada com isso, a imoralidade campeava. E também uma quarta ou quinta razão aí era a questão que envolvia a cultura, ou melhor, a espiritualidade. Havia também ali muita idolatria. Então, Paulo, assim como ele fez quando chegou em Atenas, confrontar a idolatria, Paulo em Coríntios fez a mesma coisa. Havia muitos deuses, exatamente em função da existência de muitas pessoas de vários lugares, e havia, além dessa miscigenação, dessa cultura miscigenada, havia também a própria idolatria principal, que era essa idolatria da deusa Afrodite, que Paulo confrontou ali em Corinto. Então, Paulo tinha razões. Isso nos faz lembrar que, diante do papel da igreja no mundo atual, não é muito diferente se a gente for observar o que existe no nosso mundo atual em relação às relações, a relação do homem com a pornografia, com a imoralidade, com a libertinagem, nos faz pensar exatamente que essa deve ser uma grande razão, um grande motivo para nós manifestarmos a santidade, manifestarmos a palavra de Deus, manifestarmos a adoração a Deus, manifestarmos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Porque num lugar como esse, Paulo resolveu plantar a igreja por todas essas razões. A gente poder imaginar exatamente o contrário, né? Será que vale a pena chegar num lugar desse, com toda essa problemática, com toda essa cultura pecaminosa, com todo esse perfil tão negativo? Será que vale a pena chegar lá com a mensagem do Evangelho, uma mensagem que tinha uma certa, por que não dizer, simplicidade? A mensagem da cruz era que as pessoas eram pecadoras e que elas precisavam se converter dos seus pecados. E essa mensagem era uma mensagem que parecia ser muito simples diante de toda a complexidade que envolvia a teologia, digamos assim, de Corinto. Teologia no sentido da visão de Deus, da visão da idolatria, da visão dos deuses, da visão da espiritualidade que existia lá em Corinto. Temos que nos lembrar que predominava em Corinto a visão, do ponto de vista de cultura,
a visão greco-romana, né? Então, tinha muito da visão grega, muito da visão romana, muito da visão helênica, e isso vai ter um reflexo, nós vamos ver mais tarde, na mensagem de Paulo, porque é que Paulo, da forma como Paulo pregou, o que é que Paulo fez para pregar, como Paulo viu isso, porque Paulo pregou da forma como pregou. Então, apesar de toda essa situação, essa igreja que Paulo plantou lá, essa igreja que estava lá, ela era considerada uma igreja que tinha todos aqueles problemas, mas ela não tinha nenhum problema de identidade em relação ao evangelho. A igreja, ela pregava, ela tinha recebido a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, e ela não teve problema de aceitar essa mensagem. As pessoas que estavam na igreja aceitavam muito claramente essa mensagem. Nós vamos perceber que, logo no início da carta, Paulo vai falar com essa igreja, se referindo a ela como sendo uma igreja que representava, de fato, no sentido de como ele havia a igreja de Deus. É tanto assim que ele fala, e a gente até se surpreende quando você vai fazer a leitura. Quando Paulo começa a carta, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. E quando ele vai descrever essa igreja, ele descreve ela como sendo uma igreja que estava repleta, completa, na verdade, em relação a todos os dons possíveis. Ele fala que dessa igreja não havia falta de dons. E ele afirma que essa igreja é a igreja de Deus. E é muito interessante a gente observar isso, porque muitas vezes nós temos uma visão da igreja e nós começamos a criticar a igreja, criticar a denominação, melhor, não somente criticar a denominação, mas criticar a igreja onde nós estamos inseridos, criticar, se não a igreja que nós estamos inseridos, outras igrejas, pelo comportamento, por tudo aquilo que acontece, pelos problemas que estão acontecendo dentro da igreja. E se nós observarmos e compararmos a igreja de Corinto e seus problemas com as igrejas que nós vivenciamos, que nós conhecemos nos dias de hoje, nós vamos perceber que, se não era bem diferente, a quantidade de problemas, o tamanho das polêmicas, o tamanho das intrigas, das coisas que aconteciam ali, se não é muito diferente daquilo que nós vivemos ou observamos no dia a dia das nossas igrejas, sem dúvida nenhuma, uma característica muito marcante. As igrejas, elas são, de fato, lugares onde, em face do convívio, em face das dificuldades de relacionamento, nós temos a tendência de enxergar problemas, de enxergar complicações, de enxergar crises. E aí, quando nós olhamos para essas igrejas de hoje, comparamos com a igreja de Corinto, será que nós podemos afirmar, como Paulo afirmou, que essa igreja de hoje, essas igrejas de hoje, a igreja 12 de agosto, as igrejas que nós conhecemos, são igrejas de Deus, são igrejas do Senhor, ou nós tendemos a fazer como alguns e simplesmente criticar a igreja, condenar a igreja e alguns até se afastar da igreja por conta dessa interpretação, dessa opinião que tem sobre a igreja. Paulo começa essa carta falando para uma igreja com tantas complicações, com tantos problemas, afirmando que ela é a igreja de Deus. E aí ele invoca a sua autoridade de apóstolo para poder se dirigir a essa igreja. Nós vamos perceber que ao invocar a sua autoridade de apóstolo para falar da igreja, para afirmá-la, por exemplo, como igreja de Deus, Paulo também está afirmando que aquilo que ele vai explicar, que ele vai ensinar, isso está logo no começo da carta exatamente por isso, aquilo que ele vai ensinar, que ele vai explicar, deve ser enxergado, deve ser visto pela igreja como sendo a própria mensagem de Deus para a igreja, a própria palavra de Deus para a igreja. Isso é muito importante porque essa é a igreja cujo primeiro problema que Paulo vai enfrentar é justamente de divisão, e uma divisão que parte exatamente da ideia de que ele, Paulo, não seria um apóstolo, ele não teria autoridade de apóstolo, ele não seria autoridade para falar e para ensinar a igreja, para fazer com que a igreja ouvisse a sua voz. Então, há uma divisão, e esse é o primeiro problema que Paulo enfrenta, é a divisão na igreja. Mas quando ele fala que é a igreja de Deus, ele fala por alguns aspectos. Ele fala que ali naquele lugar haviam pessoas santificadas. Então ele fala, os santificados em Cristo, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que a igreja ela é considerada como igreja de Deus
pela presença, também pela presença, especialmente pela presença dos santificados em Cristo Jesus. Ele fala que essa santificação, que essa santidade é uma santidade que deve ser manifestada na prática, não deve ser só simplesmente um título que nós absolvemos. Ou seja, nós sabemos que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos considerados como santos, a palavra de Deus nos diz isso. Mas só o fato de nós sermos chamados de santos não significa absorvermos esse título, esse nome, não significa dizer que essa santidade aparece nos nossos atos, nas nossas condutas, nos nossos comportamentos. Então, Paulo chama a atenção de que a santidade ela deve ser não apenas um título daquele que entrega a vida a Jesus, mas deve ser uma característica da sua vida, do seu comportamento. E ele fala com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos não apenas santificados em Cristo Jesus, mas somos chamados para ser santos. É interessante essa separação. Nós somos santificados, mas também somos chamados para ser santos. Há todo esse processo de santificação que Paulo resume aqui. Primeiro ele diz, olha, vocês são chamados para ser santos, então vocês são santificados em Cristo, há uma santificação que ela é instituída no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus, então absorvemos esse título e absorvemos essa condição de santos, mas nós estamos também que evidenciar isso, por isso que Paulo fala, vocês são chamados para ser santos, embora vocês já sejam santificados. E o que significa ser santo? Eu trouxe um vídeo aqui que é bem interessante, eu espero que a gente tenha sucesso aqui no compartilhamento, que é bem interessante, nós já vimos esse vídeo, mas eu queria trazê-lo novamente para nosso aprendizado. Vocês estão vendo o vídeo aí? Vocês estão vendo o vídeo? Eu estou vendo. Ok, vamos ver se funciona. Deixa travando. Rapaz, tá bem lento aqui para mim. Alguém falou alguma coisa aí? O vídeo tá como se fosse travando aqui. Tá travando, eu acho que é a internet então, né? Acho que você consegue mandar o link pra gente. Eu vou fazer aqui, eu vou passando, se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam, porque tem outros vídeos, e a gente vai tentando resolver isso. Ô, Marquinhos, não dá pra ouvir o áudio, se bem que tem legenda, né? Mas também tá bem lentinho mesmo. A reprodução tá ruim, né? Tá. Aqui mesmo o vídeo já tá travado pra mim, tem uns 10 segundos. Não, mas ele pausou. Eu pausei tá. aqui. Aqui tá pausado. Posso liberar aí? Vamos tentar, né? Vamos. Tem legenda, dá pra acompanhar. Queria chamar a atenção porque ele vai fazer exatamente a separação, a divisão entre os significados de ser santo na Bíblia. E é importante a gente observar como isso vai exatamente ao encontro do que Paulo quis dizer, com ser santificado e ser chamado de santo. Então, é muito importante que nós prestemos atenção no que ele vai explicar.
Então, pessoal, o que acharam? Rapaz, eu vou admitir, Santa Ceia com Coca-Cola e manteiga de amendoim seria engraçado. Mas Mas vocês perceberam o valor que ele consegue demonstrar para nós, para a nossa vida, para o fato de nós sermos separados, sermos escolhidos? Sim? Sim, com certeza mesmo. Ah, só um pequeno detalhe. Esse cara falando aí era estadunidense, não era? Ele o quê? Ele era estadunidense, não era? Isso explica. Aqueles caras têm um vício estranho por geleia e manteiga de amendoim, que eu não sei de onde vem. Mas enfim. Mas eu queria só que vocês percebessem o seguinte: a explicação dele torna para a gente muito clara a noção do que é ser separado. Sim. Eu acho que é muito importante, porque ele coloca, olha, não é simplesmente você ter... Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô ouvindo. Sim. Todos estão ouvindo? Ok. Sim, tô ouvindo. Ok. Então, verificar que, como ele explica muito claramente, que às vezes no nosso próprio dia a dia, tem coisas que nós separamos como coisas que são especiais, apesar de serem comuns. São especiais para nós, né? São pessoas, são lugares. Ele dá esse exemplo e eu acho muito interessante. E ele diz, olha, o que torna aquilo especial, o que torna aquilo significativo é o que você faz, é como você faz aquilo se torna especial para você. Mas no caso daquilo que Deus faz conosco, é o toque do ser extraordinário, maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Ao tocar em nós, ao tocar na nossa vida, Ele nos torna diferentes, Ele nos torna especial. Ele nos torna separados para Ele. Então, é muito importante a gente observar isso. Então, continuando aqui a explicação, o que torna a igreja também esse lugar, ou essa comunidade especial, é que ela é agraciada por Deus. Ele diz assim, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que foi nos dada em Cristo Jesus. Então, Cristo morreu por essa igreja, a igreja visível, digamos assim, morreu pela igreja invisível, mas nós temos a igreja visível como sendo uma manifestação dessa igreja visível, deveria ser a manifestação dessa igreja visível. Então, quando nós nos dizemos pertencentes a essa igreja, quando nós olhamos para a igreja com esse olhar, obviamente nós temos que ter uma percepção diferente do que é a igreja, né? Valorizá-la de forma diferente, porque foi por essa igreja que Cristo morreu. E Paulo está falando isso se dirigindo à igreja de Coríntio, aquele povo com todas aquelas complicações, com todos aqueles defeitos, problemas que nós enxergamos lá e que nós vamos estudar. E é uma igreja enriquecida, ele fala, vocês foram enriquecidos em palavra, em conhecimento, e depois vai falar, vocês foram enriquecidos em dons. Então, aquela igreja tinha muitas características negativas, um perfil muito negativo, mas ela tinha todo esse contexto de como ela foi gerada, de como ela foi concebida por Deus, de como ela nasceu e estava se mantendo ali no meio daquela geração corrupta, daquele lugar corrupto. E aí, finalmente ele diz, olha, essa igreja, ela é sustentada, o que vai manter vocês firmes. E isso é muito consolo para nós, né? Nós estamos vivendo num tempo tão complicado, tão difícil, como o tempo lá de Coríntios, né? Onde a permissividade, a libertinagem, a relativização de valores, a idolatria, a imoralidade está campeando. E ele diz que é Cristo Jesus que manterá essa igreja firme. Cristo Jesus é quem nos manterá firmes até o fim. E mesmo diante de todo aquele contexto que se assemelha ao que estamos vivendo hoje, ele diz, olha, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso como sendo a ação de Deus sobre a igreja, mas é óbvio que quando Paulo vai tratar, e mais à frente a gente vai ver, ele vai demonstrar que existe da nossa parte um esforço a ser feito, existe da nossa parte um empenho a ser feito, e esse empenho, esse esforço, não é o esforço que vai relativizar a salvação pela fé, não é o esforço pela graça, não é o esforço que vai relativizar o sacrifício de Jesus, mas é o esforço decorrente, de uma forma natural, da mudança da nossa natureza. Quando nós temos essa natureza alterada, modificada, transformada, nós naturalmente nos sentiremos intrusos, nos sentiremos deslocados nesse mundo,
E o fato de nós nos sentirmos assim vai empurrar-nos para um esforço para vivermos aqui de maneira que agrade o Senhor, de maneira que faça o Senhor ser exaltado e que justifique exatamente todos esses adjetivos que ele trouxe para nós. Então, nós somos sustentados por Deus até o fim. Essa situação da igreja, de modo geral, quando nós olhamos para as igrejas e quando nós olhamos para a nossa própria igreja, ela nos leva a pensar sobre esse novo conceito que de algum tempo nós acompanhamos, né, o crescimento. Hoje são 4 milhões no Brasil de pessoas que se autodenominam desigrejados e que justificam essa saída da igreja, essa ausência na igreja, por uma série de fatores atribuídos exatamente à dificuldade de se viver numa comunidade dessa igreja. É como se, por exemplo, aquelas pessoas que estivessem lá na igreja de Coríntios, ao olharem para tudo aquilo, ao enxergarem os problemas da ceia, ao enxergarem os problemas da imoralidade, as divisões, elas simplesmente saíssem dali e formassem uma outra igreja, ou melhor, formassem uma outra comunidade fora desse ambiente da igreja. Poderíamos dizer que até, né, poderíamos imaginar que há até uma, entre aspas, justificativa para isso. Eu não quero viver dessa forma, eu não quero viver desse jeito, eu não quero participar de uma igreja que é assim, que é desse jeito, que é dessa forma. E aí então, eu prefiro me afastar, prefiro me isolar, eu prefiro sair, eu prefiro estar longe. Só que não é isso o que a Bíblia ensina, não é isso que Paulo vai ensinar, não é isso que Paulo vai orientar, não é esse o conceito e a orientação, a indicação de Deus para nós que estamos dentro de uma igreja. Então, de um jeito ou de outro, com todos esses mazelas que a igreja tem, não é sair da igreja a solução que a Bíblia traz para nós. Não é nos afastarmos da igreja, mas é continuarmos na igreja e enfrentarmos todas essas dificuldades e contribuirmos para que essas dificuldades, esses problemas, eles sejam superados, eles sejam, se não totalmente eliminados, mas que eles sejam tratados, cuidados. E quando forem aparecendo outros, eles sejam também tratados de igual forma, como uma comunidade que precisa estar junto. Então, os desigrejados, eles não são, não há justificativa para seu comportamento, para sua conduta, segundo a Bíblia, né? Mas o que nós podemos fazer pelos desigrejados? Talvez seja exatamente ensinar, mostrar tudo isso que nós aprendemos acerca do valor da igreja, do porquê da igreja, da sua origem, de quem é o Senhor da igreja, de como a igreja é tratada por Deus, de como Cristo amou a igreja, como nós devemos amá-la. Então, talvez o nosso testemunho seja exatamente o que falta para essas pessoas. Agora, tem uma coisa importante que a gente tratou na nossa aula, não sei se vocês lembram, que é o fato de que nós, às vezes, classificamos os desigrejados apenas, ou caracterizamos os desigrejados apenas por aqueles que saem da igreja, se desviam, ou estão afastados, embora não estejam desviados, mas vivem, tentam fazer a sua vida religiosa, espiritual, fora do ambiente da igreja. E eu apontei para vocês, na ocasião, a possibilidade de nós termos desigrejados num conceito mais amplo dentro da igreja. Não sei se vocês lembram, eu mencionei que existem pessoas que estão frequentando as igrejas, mas que não estão tendo comunhão com a igreja. Estão frequentando a igreja apenas para ouvir o culto, ouvir o pastor, a mensagem, para cantar louvores, mas que não vivem a igreja como na sua essência, ou seja, não são membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, na sua essência, como a Bíblia ensina. Não interagem com a igreja, não participam daquilo que a igreja faz, não acompanham os irmãos, não estão envolvidos naquilo que é o papel da igreja, que deve ser o papel da igreja. Então, são desigrejados dentro da igreja. São pessoas que estão, de fato, à margem daquilo que seria uma vivência dentro do corpo de Cristo, conforme Paulo ensina. E aí, essa situação toda traz para nós a ideia de divisão. A ideia de que as igrejas, apesar de estarem muitas vezes convivendo, as pessoas estarem convivendo ali dentro, elas convivem em grupos, em panelas, em segmentos da igreja, né? Grupo A, grupo B, grupo C. E foi um dos problemas que Paulo enfrentou lá na igreja de Coríntio. As divisões eram um problema sério na igreja de Coríntio. E Paulo, então, vai enfrentar essa situação de uma forma muito acirrada, inclusive, né? Ele chega a confrontar essas pessoas com frases muito fortes,
Ele diz, acaso Cristo está dividido? Será que Cristo está pulverizado, fragmentado? E isso ele fala porque as divisões que existiam ali eram aparentemente divisões baseadas em elementos muito justificáveis, digamos assim, né? Tinha aqueles que diziam, eu sou de Paulo, e justificavam porque diziam que eram de Paulo. Não, eu sou de Paulo porque Paulo foi quem fundou a igreja, porque Paulo é um apóstolo. E os que diziam que eram de Apolo, tinham uma outra visão, alguma outra justificativa. Não, porque Paulo tem o conhecimento. Paulo Apolo tem o conhecimento, tem a eloquência, tem a retórica. Apolo sabe falar. Apolo sabe falar melhor do que Paulo. E naquela igreja havia uma situação que também nós compartilhamos lá, naquela igreja, naquela cidade, que era a ênfase na retórica, a ênfase na oratória. Então as pessoas, muitos ali viviam, ganhavam dinheiro, ganhavam recursos, tal, em função dessa sua habilidade com os discursos, em falar em público. E isso tinha a ver com o ambiente de filosofia, de conhecimentos teóricos que permeava a Grécia, e em razão de como a Grécia, a influência da Grécia, dos gregos sobre Corinto, obviamente, Corinto estava dentro da Grécia, né, a Cássia estava dentro a Caia estava dentro da Grécia, e Corinto era a capital da Caia. Então, a influência dos gregos, da filosofia grega, do conhecimento, da exploração do conhecimento, tudo isso fazia com que aquele lugar lá, se nós aqui, por exemplo, temos times, torcemos por times, por esportes A, B ou C, lá essas torcidas eram por pessoas que falavam bem, né? Então, alguém torcia por um filósofo, outro torcia, e essa torcida era muito acirrada. E existiam aquelas pessoas que ganhavam dinheiro fazendo palestras, chegavam no meio do povo e começavam a falar e faziam pessoas chorarem, pessoas sorrirem, no mesmo discurso mexiam com as emoções das pessoas e ganhavam dinheiro com isso. De modo que a eloquência, saber falar bem, era algo muito valorizado naquele lugar. E aí, quando Paulo se dispõe a falar somente a mensagem da cruz, e ele diz que isso foi de propósito, né? Ele não se dispôs a ser eloquente, falar difícil, falar bonito, ele se dispôs apenas a pregar a mensagem da cruz na sua simplicidade. Então ele foi confrontado, nesses seus discursos, na sua oratória, com outros que pregavam, que falavam, que tinham uma oratória melhor. E um desses era Apolo. Apolo era um homem eloquente. E aí, aqueles que tinham como indicação para si de que o testemunho, de que a eloquência era símbolo de conhecimento, de sabedoria, e nesse caso, de proximidade de Deus, de autoridade de Deus, dada por Deus, se filiavam muito mais a Apolo do que a Paulo. Então, essas divisões existiam e eram, entre aspas, justificadas. E havia aqueles, inclusive, do partido de Cristo, né? Eu sou de Cristo, eu não sou de Apolo, não sou de Pedro, não sou de ninguém, eu sou de Cristo, porque eu sou muito espiritual, então já falo diretamente com Cristo, não quero nem saber quem é Paulo, quem é Paulo, quem é Apolo, eu já falo diretamente com o dono, né? Com Cristo. Então, existia também esses que se diziam servos ou discípulos diretamente de Cristo. Então, essas divisões aconteciam, e essas divisões, lamentavelmente, elas também acontecem no dia de hoje, né? Nós já fizemos, inclusive, um quiz com vocês lá na sala, e ficou muito claro que vocês pensam exatamente. Existem divisões, existem grupos na igreja, e isso não é nada bom, e Paulo vai criticar exatamente isso. Uma das coisas que fazem com que nós tenhamos divisões na igreja é exatamente a questão, de lamentar, né, a questão política nos dias de hoje, a polarização política. E nós falamos sobre isso, né? Uma das lições é exatamente uma igreja sem partido, é a segunda lição. E essa igreja sem partido, ela é uma igreja que, a ideia da igreja sem partido é a ideia de uma igreja que não se posiciona do ponto de vista político partidário, embora ela seja uma igreja que valoriza os aspectos políticos, no sentido política, no sentido de governo dos povos, política no sentido de arte de buscar a harmonia entre, mediante um governo justo, mediante um governo que veja nas pessoas, que olhe pelas pessoas, que olhe pelo que é justo, pelo que é certo, pelo que é correto. Então, essa ideia de política, nesse sentido, nessa essência, não
afasta a participação da igreja, mas a política partidária sim. Nesse contexto, eu também trouxe um vídeo aqui que eu espero que seja melhor do que o outro, no sentido de que vocês possam assistir. Esse é curtinho, menos de 2 minutos, e dá para a gente ouvir direitinho. Vamos lá. Tá sem áudio aqui para mim. Oi, tá Vai, sem... não fica o áudio, não, esse não tem legenda. Não tá sem o áudio, né? Tá sem áudio. O outro também tá. Ok, então esse é um problema que eu não sei como enfrentar. Eu vou Eu pular acho que esse é porque tem que ligar o microfone da tela. Porque está o microfone do celular, né? Não entendi, disse. Eu Você vou está botar usando o microfone do celular, não? Eu vou colocar o Aí, telefone. né? Deixa eu colocar o computador pra ver se sai, tá bom? Vamos testar aí novamente. Vê se sai aí agora. Não. Não, tá prestando não. Tá não, né? Peraí. Eu tô ouvindo alguma coisa, só que bem baixinho. Dá para ouvir, mas está muito baixo. Tá baixo, né? Desculpa, como é? Tenta ativar o áudio do computador. Deixa eu só ver aqui onde é que eu chego nisso. Porque o áudio do computador tá ajustado. Tanto é que eu tô ouvindo ele aqui. Deixa eu ver aqui. Do programa. Ele tá ativando o programa o áudio. Ok. Deixa eu só ver aqui. Não. Aqui. Eu tô tirando aqui eu vou sair do celular, que talvez eu dê interferência aí. Ok. Vamos soltar agora. Estão ouvindo? Tá prestando não. Conseguem ouvir? Eu não consigo não. Não, Não, né? eu tô não. Então vamos deixar essa tecnologia para outro dia. Vamos passar para o outro. Você podia passar o link do vídeo pra gente assistir depois também. Eu vou mandar no grupo, ok? Mande. Na verdade, mande aqui no chat. Eu não Tem um vi chat nesse aqui. aplicativo, mas aqui na configuração, um íconezinho, tem assim, compartilhe um vídeo do YouTube. A gente pode testar no final da aula. Aqui tem uma configuração, gente. compartilhar um vídeo do... Aqui tem uma configuração. Tá baixinho aí vocês falando. Ela disse... Como é? É meu fone. Ela disse que tem uma configuração em algum lugar daqui chamado compartilhar um vídeo do YouTube. Isso, nas configurações. Aqui? Os 3 pontinhos. Ok. 3 pontinhos embaixo. Isso. Ok. Aí tem compartilhar um... Aí, Aí tem share, aí logo em cima de Blur My Background. Não tô vendo não isso aí. No canto inferior direito. em cima aí tem um play. Aqui tem um playzinho. Share. Aí mesmo, você tá. Share YouTube, né? Share YouTube Video. Mas nesse caso, esse vídeo tá no meu computador. Procure no YouTube e passe o link. Pode testar se ele tirou esse vídeo do YouTube. Que a gente pode ver na aula, esse vídeo, por exemplo, você pegou pra gente ver os próximos, entendeu? Ok. Eu vou fazer isso, sim. Só um teste.
Vamos lá. Vamos voltar lá para compartilhamento do... Bom, então, o que acontecia lá, né? Haviam partidos, e aí os partidos eram esses, partido dos saudosistas, partido da elite intelectual, partido dos legalistas, partido É que dos Deus se supercrentes. ofende de verdade. A gente ouviu agora. Alguém E botou Deus aí. se ofende Alguém conseguiu, foi? de verdade com a opressão do Estão ouvindo aí o vídeo? Estado, feito pelos poderosos, pelos nobres e pelos ricos, simplesmente porque eles querem satisfazer seus desejos de prazer, luxúria e de uma vida abastada. É contra isso que a igreja se põe. É contra isso que a igreja tem que levantar a voz profética. A igreja não tem que se meter em política partidária, esse partido ou aquele partido. Mas a igreja, para ser voz profética, ela tem que ser independente de qualquer partido e denunciar isso, quer seja feito por um partido de esquerda ou de direita. A opressão dos pobres, o esmagamento do necessitado para favorecer uma determinada classe. Isso tudo a igreja tem que falar. A igreja é a consciência do Estado. Não pode depender do Estado, nem estar ligado a ele, para poder ter independência para fazer o que Amós está fazendo aqui. Mas adiante nós vamos ver no capítulo 7 que Amós vai entrar em curso de colisão com o rei e com os profetas da corte. Ele vai bater de frente com os sacerdotes de Betel mais adiante, porque uma pregação de Amós, esse tipo de pregação, não passa despercebido. Cedo ou tarde vai ter que ter confronto. E a igreja precisa estar livre para poder trazer a palavra de Deus a respeito desse assunto. Ai, deu para ouvir. Perfeito. Como é? Todo mundo ouviu aí? Sim, sim. Sim, eu ouvi. Que funciona Foi do legal YouTube? essa daqui. Foi, eu peguei lá, eu fui no YouTube, pesquisei o nome do vídeo, botei em share e o vídeo apareceu aqui. Pronto, então funciona mesmo. Marcos, pega aí de volta na liderança da chamada aqui. Pior que eu nem sei como faz para tirar agora. Como é que tira isso? Marco? Ok? Ai, tá conseguindo me falar? Você está me ouvindo, não? Lá não. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Josué pegou Vamos. a direção. Agora mudou, né? Finalmente sou eu que estou falando, não é isso? É. É que esse negócio aqui ainda a gente tá aprendendo, eu estou aprendendo. Mas vamos lá. Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Sim, dá pra ver. Ok. Eu espero que nos outros vídeos tem legenda, mas talvez a gente possa fazer como Samuel fez, tá? Então vamos lá. Quais eram as causas, né? As principais causas, a raiz das divisões lá em Coríntios? Eram o personalismo e o egoísmo. E se você for observar, isso existe no dia de hoje. Hoje nós temos no nosso dia a dia o personalismo e o egoísmo muito fortemente evidenciados na vida das igrejas. O que é o personalismo? É você centrar a sua fé, as suas convicções, o seu pensamento espiritual, o seu conhecimento relacionado com aquilo que seria a orientação para a vida cristã em um pastor, em uma pessoa que é o seu líder. Então, basicamente, é isso que acontece muitas vezes. Tinha até uma charge que eu vi ser divulgada há algum tempo, que existiam eram vários grupinhos de igreja, e tinha um grupinho na igreja, ou melhor, várias igrejas, aí tinha uma igreja onde o pastor tinha barba. Aí você vê todos os homens de barba. Na outra igreja, o pastor tinha cabelo grande, aí todos os homens de cabelo grande. E aí, é só para mostrar que muitas vezes há esse personalismo. Nós vemos isso na igreja de hoje. Por exemplo, tem pessoas que não abrem mão. Vou dar um exemplo, a gente acabou de falar de ouvir uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, e tem gente que o que Nicodemos disser
está dito e é verdade e ninguém vai contestar. Para outros é Hernandes Dias Lopes, para outros é o pastor Emanuel, para outros é o pastor da sua igreja aqui em Aracaju, outra igreja. Enfim, o que Paulo está dizendo é que esse personalismo, ou seja, traduzir, imaginar que um homem pode personificar tudo aquilo que representa a orientação, a instrução, o direcionamento para a sua vida. Isso está errado e isso foi o que aconteceu lá em Coríntio. Né? Então, o personalismo é uma raiz para isso. Né? A gente deve sempre ter essa clareza de que quem deve estar sendo a nossa luz, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte de orientação maior é Cristo, é Ele, e todos os homens são falíveis, mas Cristo é infalível. E o egoísmo, né? À medida que o evangelho de Jesus é compreendido, nós percebemos que o ego começa a morrer. Então, uma igreja centrada no evangelho é uma igreja que não tem partidos, porque eu não passo a vivenciar o evangelho a partir daquilo que é um conforto para as minhas aspirações, um conforto para aquilo que eu quero, para aquilo que faz sentido para mim. Eu passo a vivenciar o evangelho com base na palavra de Deus, e a palavra de Deus ela manda exatamente o contrário, que o meu ego ele seja cada vez mais submetido à soberania, à vontade de Deus. Que eu seja uma pessoa humilde, que eu seja uma pessoa que glorifica o Senhor e que me submeta às outras pessoas. Então, uma igreja que tem essa centralização no Evangelho, em Cristo, na centralidade da cruz, é uma igreja que efetivamente abomina a formação de grupos, a formação de partidos. É isso que Paulo também vai ensinar. Então, a falta de percepção do poder da palavra da cruz levava os homens a segmentar o que era a sabedoria dos homens, o que era a sabedoria de Deus. Então, aqueles irmãos ali deixavam de perceber que o poder vinha da mensagem da cruz, e não da eloquência dos homens, da capacidade deles interagirem com as palavras e criarem os seus discursos. A sabedoria de Deus torna louca a sabedoria do homem. Por isso que Paulo está lá e diz assim, olha, Deus escolheu as coisas simples desse mundo para exatamente envergonhar as coisas que se são arrogantes, que se consideram como sendo as principais, as essenciais, as melhores. Então a sabedoria de Deus ela é diferente e nós precisamos olhar para ela e verificar que no confronto entre a sabedoria de Deus e dos homens, precisamos perceber exatamente que a sabedoria de Deus ela deve em todo e qualquer momento prevalecer, independentemente de que pareça para a gente ser uma coisa simples ou tola. Né? A mensagem da cruz é a mensagem simples, e Paulo diz exatamente isso. Eu quis estar entre os homens em Coríntios, entre aquelas culturas, entre toda aquela miscelânea de conhecimento, eu quis estar entre vocês com uma palavra simples, exatamente para que vocês não se apegassem ou colocassem a salvação de vocês baseada na sabedoria humana. A salvação tem que estar baseada exclusivamente na sabedoria de Deus, que ela é totalmente inversa ao que diz respeito à mensagem da cruz, aquilo que era pregado, que era ensinado lá. Então, não é a eloquência que trazia a salvação, mas a sabedoria de Deus, que poderia muito bem ser classificada como loucura, e era assim que era ela classificada por muitos lá. Então, a falta de compreensão acerca do método de Deus para salvar os homens também levava à divisão. Então, a sabedoria humana não salva, mas a sabedoria está em Cristo. E a sabedoria que Paulo quis demonstrar foi exatamente essa, por isso não foi entendido. Então, qual era o motivo da reprovação da existência de partidos? É porque eles estavam fugindo exatamente desses três pilares. A integralidade da cruz de Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 13. A própria cruz de Cristo, o seu significado, a integralidade de Cristo, a própria cruz dele, a cruz, o que ela significava, o que ela representava, e o senhorio de Cristo. Então, esses três pilares é que deveriam eliminar por completo, abandonar, fazer com que os homens abandonassem por completo aquela ideia de fragmentação do evangelho, de fragmentação da sua submissão ao evangelho. Né? Eu me submeto ao evangelho pregado por Apolo, por Paulo, por Pedro, ou Cristo. Então, essa subdivisão que tentaram fazer lá, essas divisões, elas estavam totalmente contrárias a esses três pilares que dizem respeito ao evangelho, ao verdadeiro evangelho. Então, alguém é de alguém nas igrejas evangélicas? Claro que não. Então nós devemos evitar o culto às personalidades, nós devemos ficar vigilantes para não nos absorvermos por aspectos particulares da verdade. Né? Então, como muitos fazem,
o que se diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias é porque as pessoas fragmentam, separam. Né? Então, para muitos, o Evangelho ele apenas aponta para um Cristo, para um Deus que é misericordioso, ele não aponta para um Deus que é justiça. O Evangelho aponta para um Deus que é amor, ele não aponta para um Deus que é capaz de levar as pessoas para o inferno, de lançar as pessoas no inferno. E aí, quando você vai fragmentando a palavra, segmentando, buscando textos isolados para justificar a sua fé, você acaba exatamente da mesma forma que aconteceu lá em Coríntios, você acaba subdividindo ou tentando fazer divisão por aquilo que é o ensino de Cristo, e isso, obviamente, que só dá em erro e só dá em coisas que a Bíblia condena. Então, pensemos no que é possível fazer para que o espírito divisionista não prevaleça nas igrejas. E olhemos para a nossa igreja. Olhe para 12 de agosto e diga: o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer para que aquelas panelinhas, aqueles grupos que nós imaginamos, que nós enxergamos, que nós observamos, que eles deixem de existir? Esse é um papel de quem está na igreja, né? Todos nós. Então, todos que estão na igreja têm que pensar o que fazer, seja coletivamente, seja individualmente, seja através da liderança, seja através de pessoas. O que pode ser feito para se eliminar essa visão divisionista, essa forma divisionista de vivenciar a relação com a igreja? E fundamental isso aqui, né? Reconhecer que nós não temos outra mensagem. A mensagem é uma só, ela é simples, ela é direta, ela é objetiva, ela não precisa de eloquência, não precisa ser doutor, não precisa ser bacharel, não precisa ser ser universitário, não precisa ser alguém que teve uma formação educacional muito profunda, muito vasta, para pregar o Evangelho. Né? A palavra da cruz, e essa foi a palavra que Paulo quis pregar. Ele diz: olha, eu estive entre vocês com alguma coisa que eu coloquei no meu coração. Eu não queria, de nenhuma forma, levar para vocês palavras de conhecimento, tal, de sabedoria. Eu queria simplesmente pregar o Evangelho na sua pureza. E mesmo que as pessoas considerem a palavra tola, é essa a mensagem que é do Evangelho. É essa a mensagem que é pregada. Então, a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre esse assunto, sobre esse ponto aí, eu deixo aí aberto um pouquinho o microfone para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, estão me ouvindo? Nada? Ninguém quer falar nada? Não. Sim, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. É uma mensagem que tem que ser refletida muito. E eu fico imaginando, depois que acabar toda essa quarentena, se vai ter um impulso ou uma regressão no comportamento de divisão, de desigrejados no nosso meio. É uma boa pergunta. Será que as pessoas vão se habituar tanto a não estarem indo para a igreja que não vão querer voltar mais? O que vocês acham? Como é? Tem o Iago Martins, do 2D de Teologia, que ele argumentou que provavelmente um monte de gente vai ficar traumatizado tanto com isso que vai acabar diminuindo o comportamento. E eu espero que seja assim, apesar de eu realmente não fazer ideia. Como é? Essa última fala sua eu não ouvi. Como é? Você não ouviu a partir de qual ponto? Desse ponto que você falou, que Tiago, alguém falou sobre... Sim. Então, porque como muita gente já deve estar traumatizada e profundamente entediada também, ficando presa de casa. Aí, tanto é que depois que acabar toda essa confusão de quarentena e a gente voltar para a vida normal, suspeito eu que vamos ter uma redução considerável no número de desigrejados. E os demais, o que acham? Fala aí, povo. Cadê o povo? Será que não aprenderam a desmutar o microfone? Sinceramente, eu acho que vai acabar continuando a mesma coisa. Porque eu acho que, assim, quem já tem a mente mais pendendo para um lado de que, não precisa ir para a igreja todo domingo, não sei o quê, vai usar isso como desculpa, né? De que a igreja funcionou assim durante um tempo, por que é que eu não posso continuar assim?
E quem tem na mente já que gosta de ir para a igreja, todo domingo, entende a importância e realmente vai, eu acho que vai valorizar mais do que já valorizava, entendeu? É bem possível. Você acha que na verdade, as pessoas vão usar essa situação para justificar o seu comportamento, né? Eu acho que sim. Quem mais quer opinar? Mais alguém? Não? Então Aparentemente. vamos seguir? Uhum. Ok. E assim, só uma coisa antes. E, bom, também tem que levar que, mesmo desconsiderando isso, provavelmente ainda vai ter muito receio em atividades presenciais, mesmo depois do término legal da quarentena, por causa de todo mundo ainda provavelmente vai estar com muito medo desse vírus e etc. Tá, ok. Mas aí a gente já está falando das questões que levariam as pessoas a de fato não participarem da igreja, ou melhor, a não participarem de nenhuma atividade, não somente da igreja em si, né? Ou seja, o medo da contaminação, né? Também. Aí a gente já está indo para um outro aspecto, digamos assim. Mas ok, vamos lá, vamos continuar que a gente tem uma jornada aqui ainda pela frente para trabalhar. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Ok. Então vamos lá. Esse contexto todo, então, que a gente viu até aqui, mostra que existe para a gente uma situação bem interessante em relação à configuração das igrejas que nós já acompanhamos há algum tempo, né? Essa ideia de uma igreja que é cristocêntrica, que é madura em Cristo, que está voltada para o verdadeiro evangelho, ela é uma ideia que muitas vezes está afastando as pessoas da igreja. Afastando por quê? Aí esse slide mostra exatamente isso. Porque as pessoas algumas igrejas estão atendendo ou querendo atender a demanda das pessoas. E a demanda das pessoas, aquilo que atrai as pessoas são as suas dores. Então, aquilo que se prega, por exemplo, a igreja que prega, por exemplo, que quem está desempregado venha, que vai ter emprego, que quem está passando por um câncer venha, que vai ser curado, que quem está com problemas na família, no casamento, venha, que vai ser resolvido, esse problema vai ser resolvido. Essas igrejas, obviamente, elas são muito mais buscadas, elas atraem mais as pessoas, porque as pessoas estão querendo ou estão procurando resolver as suas dores, as suas dificuldades. E isso é algo que pode ter duas consequências. Uma é as pessoas se afastarem do verdadeiro evangelho. A outra é você ir para uma igreja como essa e não receber o que você está procurando, e você se afastar de Deus, né? Ou seja, Deus não olha para mim, então não tem nada a ver com Deus. Mas em muitas vezes, nossa própria igreja, as igrejas reformadas, elas acabam se encaminhando para um outro comportamento, que é o comportamento de fazer, ao invés de fazer um culto de adoração, fazer um culto para agradar as pessoas que estão ali. Então, se o louvor aqui agrada, então vamos fazer um culto de louvorzão. Se é a interação que agrada, então vamos fazer sempre muitas interações, muitas festas, muitos encontros. E aí se foge também nesse aspecto, mesmo as igrejas reformadas acabam fugindo daquilo que seria a essência para a comunidade enquanto igreja centrada em Cristo, que é a pregação da palavra. Então, assim, é preciso atentar para isso também. De um modo geral, as coisas se repetem, né? Porque lá, naquela época de Paulo, os judeus queriam sinais, né? Na época de Jesus também buscavam sinais, queriam ver que benefícios aconteceriam. Os gregos queriam ouvir palavras de sabedoria, justamente para atender às suas próprias demandas. E Paulo, nesse caso, Paulo prega Cristo crucificado, e Cristo crucificado representava um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Nós temos esse vídeo aqui, que aí nesse caso é um vídeo do YouTube, eu vou copiar para a gente poder ver se consegue enxergá-lo lá na nossa base lá do programinha. Espera aí, deixa eu copiar ele aqui.
copiar esse endereço. Vamos ver se eu consigo agora fazer aquilo que vocês me orientaram, né? Aqui. Vamos ver se isso vai... E aí, foi? Eu tô vendo aqui. For after discovering the laws of buoyancy in his bathtub, ran into the street naked, crying out, "Eureka! I have found it." And even his book, The Sand Reckoner, which seems so absurd to us today, estimated the number of grains of sand that would fill the universe, matched almost exactly the estimates compilated by 20th century physicists only a few short years ago. I think it's safe to say that Archimedes was one of the most brilliant men, not only in the ancient world, but who has ever walked on this planet. And I think you remember the words that he spoke to the king of Syracuse on one occasion when the king was amazed at all of these machines that Archimedes had designed. Archimedes said to him, "Give me a lever long enough and a place to stand, and I can move the whole world." Do you remember that? Give me a lever long enough and a place to stand, and I can move the whole world. A little over 200 years after Archimedes made that statement, a lever was found that was long enough to move the world. It was a tree about 10 feet high. And the place that it was placed was Calvary. Because the cross was the lever that turned the world upside down. It was the cross that revealed the power, not of the ingenuity of Archimedes, but the power of God himself to right a topsy-turvy world. And it was the message of that cross that changed the world forever. Now, the cross, according to what the apostle teaches us here in 1 Corinthians, had a visible and an invisible significance. Ok, vocês acompanharam aí? Sim, sim. Muito bem. Sim, sim, deu para ver certinho. Perceberam, então, a importância que ele dá à mensagem da cruz, né? Ele fala, está falando sobre 1 Coríntios, ele diz, olha, é importante observar como Paulo usa a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, como exatamente para demonstrar que essa é a mensagem, essa é a palavra que faz diferença, que move as pessoas, que move o mundo. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente na hora que formos pregar o evangelho e não imaginarmos que seja uma palavra defasada, fora do contexto, que não se adequa aos dias de hoje, como muitos querem, às vezes, até dizer que ela vai se aplicar apenas a realidades do passado. A mensagem da cruz continua a mesma, ela continua sendo escândalo e loucura,
e nós continuamos sendo chamados para sermos arautos, portanto, pregar a palavra conforme ela deve ser pregada, porque ela, seja no contexto passado, seja no contexto atual, ela é uma mensagem extremamente desconfortável, porque ela tira as pessoas da sua zona de preferência, né, daquilo que elas gostariam de fazer, de ser, de agir e tal, e ela traz as pessoas para uma zona, para um lugar de desconforto, de mudança, de necessidade de mudar, de necessidade, inclusive, de transformar a sua própria natureza, que elas não conseguem, e obviamente só vai acontecer em função da ação do Espírito Santo. Mas, em síntese, nos traz para um lugar de desconforto, não para um lugar de conforto, como muitos querem pregar, como muitos anunciam. Nos traz para um lugar de aflição. O mundo tereis aflições. Nos traz para um lugar onde Paulo ensina que aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, é um lugar onde não cabe para nós a aceitação de determinados comportamentos que, no mundo de modo geral, poderiam ser comportamentos considerados como normais, como comportamentos comuns. Para nós, para aqueles que seguem a palavra de Deus, esses comportamentos, muitos desses comportamentos que o mundo considera normal, são comportamentos que devem ser modificados. Por isso que ela é uma palavra que nos traz desconforto, e nós precisamos entender isso e viver isso. Aqui eu tenho, para nós finalizarmos, por causa do horário, eu tenho mais um vídeo aqui, que eu já copiei para a gente poder assistir, que fala sobre exatamente isso, esse confronto com a realidade da palavra de Deus e como ela deve ser pregada, e que tipo de Jesus nós estamos vivendo e que tipo de Jesus nós estamos pregando, porque na prática, muitas vezes nós estamos vivendo e pregando um Jesus diferente daquele que as Escrituras ensinam. Deixa eu só compartilhar para a gente. Vamos ver se vai esse agora. Muito bem. Estão vendo aí? Eu tô vendo. Ok. Só... What kind of Jesus do you preach? I have a friend who has her PhD in psychology, and she came to me on one occasion. She was so angry at her minister. I said, "What's the matter?" She says, "I've come to the conclusion that my minister is doing everything in his power to conceal the nature of God from the people. Because we don't want a holy God. We don't want a holy Jesus. We want a safe Jesus. We want a blessed Jesus, meek and mild, but not one who commands the storm. Not one who is a stranger. There's something wrong there. There's something wrong when we seek to defang and declaw the Holy One of Israel, to accommodate an unholy people. People don't need that. They need to see Jesus as the New Testament sets him forth, in the fullness of his glory, in the fullness of the radiant holiness, in the majesty of his power, in the authority of his command. Because nothing less will do for a dying world than a Redeemer who is altogether holy. Ok, vocês viram aí? Eu vi, com certeza. Eu acho muito impactante essa mensagem, essas mensagens ensinadas por Sproul. Eu costumo assisti-las, vê-las, copiá-las, enfim. Porque elas são muito objetivas, elas vão lá, tocam na ferida da gente, né? E ele fala uma coisa que eu acho bem interessante, ele diz assim: quando nós queremos tirar
as garras e as presas do Santo de Israel, nós estamos, na verdade, deformando a mensagem da cruz. E isso me remete àquilo que Jesus também disse. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe um preço, existe um custo, existe algo a pagar, algo a sofrer, não existe sob nenhuma hipótese a condição de se tornar efetivamente um cristão verdadeiro sem que se pague um preço, sem que se pague o custo do discipulado. E é esse exatamente o erro que se tem praticado nos dias de hoje. Pessoalmente, quando nós queremos vivenciar a ideia de sermos cristãos, os benefícios de sermos cristãos, experimentar a graça de Deus, sem estar dispostos a pagar o preço. E, coletivamente, quando nós pregamos essa mensagem, anunciamos essa mensagem, escondendo que existe esse preço a ser pago. E aí nós cometemos os mesmos erros que foram cometidos lá e que Paulo condena na igreja de Corinto e condena em outras cartas, quando se esconde o preço, o custo do discipulado. Então, a gente conclui aqui, embora... eu concluo com tranquilidade em relação às outras duas lições, a outra lição, que diria respeito à questão da imoralidade na igreja, dos desvios na igreja, lá no capítulo 5, quando ele fala sobre a imoralidade que estava prevalecendo na igreja. Eu concluo considerando que esses vídeos que nós vimos, esse contexto que nós vimos aqui, eles já incluem essa necessidade de nós buscarmos a santidade de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse conceito de santidade, que não é somente você ter o título de ser santo, santificado, em função da Cristo estar morando em você agora, do Espírito Santo estar morando em você porque você aceitou Jesus e porque você está na igreja, etc., mas de um chamado para ser santo, ou seja, de uma necessidade de um comportamento que confirme essa santificação, que confirme esse estado de santidade, que comprove isso. E isso é óbvio que nós não estamos falando aqui sobre o aspecto de eu buscar evidenciar isso para as pessoas. Primeiramente, antes de qualquer coisa, é buscar evidenciar isso na minha vida. Eu tenho que buscar evidenciar isso em mim, no meu comportamento, naquilo que eu faço, na maneira como eu ajo. Eu tenho que tentar enxergar isso em mim, porque o pior engano é eu achar que estar mostrando santidade para as pessoas realmente me levará a ser santo diante de Deus. Esse é o pior engano. Então, se eu sou santo na minha vida, eu busco a santidade na minha vida, isso vai naturalmente aparecer para as pessoas. Mas se eu busco mostrar para as pessoas que sou santo e a minha vida está completamente fora, então é apenas uma capa, e isso não vai me levar àquilo que é e que deve ser o meu objetivo, que é de fato agradar a Deus e de fato me aproximar dele e ser santo. Então é importante observar, olhar para nós, né? O que importa é como nós nos vemos, como o Espírito Santo mostra para nós que nós somos, nos revela para nós como nós somos. O resultado das nossas condutas, dos nossos comportamentos em relação às pessoas, como nós afetamos as pessoas, como nossa conduta, nossa vida, mesmo que não seja uma afetação através de obras, estou fazendo boas obras, não é isso que eu estou falando, mas a afetação do meu comportamento, seja na oração, seja em simplesmente ouvir, em simplesmente abraçar, em simplesmente estar junto, simplesmente participar da vida das pessoas, como eu afeto essas pessoas positivamente e evidencio o bom perfume de Cristo e evidencio a imagem de Cristo nesses meus relacionamentos. Isso aqui é fundamental. Então, toda vez que nós quisermos tornar a mensagem de Cristo para nós ou para os outros palatável, né, eliminando o elemento do escândalo, eliminando o custo do discipulado, o preço, nós não vamos ser arautos fiéis. E a igreja tem que ser conhecida pela sua fidelidade e a centralidade da cruz de Cristo. Não a fidelidade à doutrina presbiteriana, não a fidelidade à doutrina arminiana, não a fidelidade à doutrina de Calvino, ao culto, ao modelo de culto de A, de B ou de C, a fidelidade, a centralidade da cruz de Cristo. E se nós nos aprofundarmos nesse conceito do que é Cristo ser o centro da nossa vida e a sua cruz ser o centro da nossa fé, nós vamos ver que tudo isso faz sentido de um modo muito mais profundo do que qualquer palavra que pudesse ser ensinada ou dita na escola dominical ou em qualquer sermão. Ok, irmãos? Amém. Eu tenho... Vocês estão me vendo agora, né? Tá, ok.
Eu tenho, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu tinha, além de ter mais 2 vídeos que eu não vou passar por causa do tempo, eu tinha o quiz, né? O quiz que é o quiz de verificação da nossa aprendizado. Mas como, em função do tempo aqui, também daquelas dificuldades que nós tivemos com o quiz, eu vou aperfeiçoar essa utilização do quiz através da ferramenta. E na semana que vem, na nossa aula, eu começo a aula com essa revisão. Pode ser assim? Pode ser. Os demais, concordam? Concordo. Querem falar alguma coisa sobre a nossa experiência aqui com essa ferramenta? Eu tenho que dizer uma coisa. Vamos agradecer muito que essa pandemia está acontecendo agora e não na década de 80, porque senão todos nós estaríamos presos dentro de casa sem ter muito o que fazer. Ia mandar carta. Como é? Ia mandar carta. A aula ia ser por carta. Tipo isso mesmo. Mandava lá a carta dizendo: como é, galera? Vamos todos ler isso aqui às 10 da manhã e etc. E depois, se tiver alguma dúvida, escreva no verso e envie para mim. Pombo correio. Tipo isso mesmo. Ok, pessoal. Tudo bem, então? Tudo certo. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida, algum questionamento que queiram fazer? Como é? Essa aula que você... Eu cheguei meio atrasado, mas essa aula que você está dando, qual número? Ou Na verdade, é um resumo das 4 primeiras aulas, né? Semana que vem a gente já vai entrar na aula 5 da revista. Aula 5, né? Uhum. Pronto, então. Beleza. A gente começa na semana que vem, então, com o nosso quiz. Agora vamos ver se a gente chega no horário, para a gente não atrasar tanto. Hoje a gente atrasou bastante, né? A gente começou já Tá em mais de casa? 10h30. Oi? Tá em casa, não pode atrasar, não. Não tem dificuldade de atrasar, tá chegando em casa. Estando em casa é difícil, né? Sem sair de casa. Ok, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar? Dá um ok aí para mim. Pode colocar aqui no chat também alguma reclamação. Olha, não foi bom isso, foi bom aquilo, a gente precisa melhorar nisso. Eu acho que a questão do vídeo foi uma experiência aí, né? A gente já viu que o vídeo do YouTube, mas aí, obviamente, eu vou verificar se eu tiver algum jeito de compartilhar o vídeo diretamente do computador, ver se isso é possível também. A questão do Kahoot, eu já verifiquei aqui, enquanto a gente estava trabalhando no Kahoot, que existe um segmento do Kahoot para compartilhamento. Eu acho que deve ter até surgido nessa pandemia. Capaz mesmo. Surgiu como uma ferramenta adicional da pandemia. Eu já vou trabalhar nisso para a gente, na semana que vem, não ter problema com o Kahoot. Ok? Enfim, então todo mundo tem que ler a lição 5 para a próxima semana a gente continua por aqui, não é? E durante a semana, se quiserem fazer interação no chat, a gente faz interação lá no WhatsApp. Combinados? Combinado, então. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Rapaz, esse aplicativo aqui é bem prático mesmo. Não? Tudo bem? Podemos ir embora? Bora. Então vamos fazer Eu vou vamos cada um para sua casa. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar com uma oração, tá? Vamos. Vou pedir a Dani que faça uma oração, ok? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na tua presença, Deus. Queremos agradecer a aula de hoje, Deus, o culto que foi ministrado antes, Pai. Queremos pedir ao Senhor que nos mantenha em casa, Pai, conforme o teu querer, trazendo, Deus, à nossa memória tudo aquilo que nos faz lembrar da graça do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Deus, a exercermos o amor ao próximo, Pai, como o Paulo fez, Deus, pregando o teu evangelho, pregando a cruz de Cristo, Deus, pregando sem vergonha, pregando com autoridade, Pai, pregando, Deus, conforme o teu querer nas nossas vidas, Deus. Queremos pedir ao Senhor que continue nos dando uma semana de paz, que continue nos dando saúde, Deus. Queremos agradecer, Pai, por todos aqueles que, de alguma forma, já foram beneficiados com a tua graça da saúde, Deus, e foram curados nesse período de pandemia, Pai. E queremos agradecer ao Senhor pela nossa união, Pai, no aplicativo, Deus, mas em comunhão com os nossos irmãos, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, uma boa semana. Fiquem em paz. Até domingo. Até domingo. Até domingo, povo.
Tchau. Tchau. Estou saindo, então.